E quando vem chuva para o sul do Brasil, estou aqui com a atualização de 48 horas, a gente vai falar sobre isso. Como fica o tempo ao longo desta terça-feira? Pela atualização aqui de 24 horas, a gente vê que o Zacas continua atuando, trazendo muita chuva na região central e parte do sudeste do Brasil. E as temperaturas seguem baixas ou acabou o invernico? Olá pessoal, eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Se tiver no celular, senta o botãozinho de hypar. Imagens aqui do Observatório Espacial, tempo completamente aberto, sol radiante. A temperatura neste momento é de 18 graus, super agradável e deve seguir assim em boa parte do Rio Grande do Sul. Para a projeção das próximas horas, a gente observa que no Rio Grande do Sul não tem praticamente nada de chuva. Na imagem de satélite a gente observa o tempo completamente aberto. Santa Catarina, que temos aí a nebulosidade, principalmente na região leste, acima de Florianópolis. Também aqui divisa com o Paraná, se estendendo aí a nebulosidade ainda para Curitiba, Ponta Grossa, aqui em Caçador, em Santa Catarina, e seguindo pela região leste em direção ao sul aí de São Paulo. O tempo está mais aberto aqui no litoral sul de São Paulo, mas para o litoral norte tem bastante nebulosidade, avançando também aí para o Rio de Janeiro. Isso aqui é a imagem de satélite, a última imagem. Se a gente espiar no infravermelho, a gente vê que não tem informações tão severas neste momento, mas segue a nebulosidade, trazendo muita umidade ainda lá da Amazônia, em toda a faixa central do país aí. Já o Nordeste tem nuvens esparsas aqui, mas a condição é bem pequena, não trazendo formações aí com grande quantidade de chuva. E aqui no Sul, justamente, tanto Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a maior parte onde o tempo segue aberto e segue seco, isso impede formação aí de nuvens de chuva. Então deve continuar assim ao longo desta segunda-feira. Na projeção aqui a gente observa que praticamente não tem chuva. Temos possibilidade de algumas pancadas isoladas aqui que podem se formar à tarde na região do litoral norte em direção a Joinville, em Santa Catarina, avançando também aí para o litoral do Paraná. Demais regiões permanecem praticamente sem chuva, também a região sul do Mato Grosso do Sul pode ter pancadas isoladas lá em Campo Grande. Lá em São Paulo, condição pequena de instabilidade à tarde, algumas pancadas isoladas, região de Campinas, Piracicaba, Rio Claro pode bater aí cerca de 10 milímetros. Segue condições aqui nessa região mais centro-norte de São Paulo, que ainda recebe muita umidade aí das Zacas e podem ocorrer temporais isolados à tarde. Ficar atento aí a formações mais isoladas, podem significar volume de chuva um pouquinho mais expressivo e mais intenso. Já o litoral dá uma trégua, né? Depois de toda a chuva que caiu em Ubatuba, também em Santos, São Sebastião, nós temos aí um quadro que não deve chover mais no restante desta terça-feira. A Grande São Paulo tem chuvas isoladas então principalmente à tarde. Franco da Rocha, São Roque, São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes. Lá em Taubaté praticamente nada de chuva aqui no Vale do Paraíba. Campos do Jordão pode ter algumas pancadas isoladas. Quando a gente começa a avançar então para o extremo oeste, não deve ter chuva lá em Presidente Prudente. Sul de Minas, aqui a região de Varginha, Poço de Caldas, praticamente nada de chuva. Juiz de Fora, quase nada de chuva em Minas. Já na metade norte acima aí e leste, mas principalmente a metade norte acima de Belo Horizonte, a gente tem volume de chuva aí que pode inclusive bater acima de 50 milímetros. Ponto de atenção nessa faixa central aqui. Lá em Três Marias segue a instabilidade ao longo de todo o dia, podendo ter chuva forte aí em torno do entre meio-dia e tarde, momento de maior chuva aí, devido a uma umidade que está descendo aí pelo corredor de umidade vindo da Amazônia, trazido aí pela formação Zacas. Então, um pontinho de atenção aí, essa chuva também está acentuada aí na região de Goiás, abaixo de Brasília, chegando aí até o Mato Grosso. Também chove lá em parte de Tocantins, mas formações muito isoladas. E Rio de Janeiro também praticamente não tem chuva ao longo desta terça-feira. Pancadas isoladas lá em Petrópolis, Nova Friburgo, mas sem grande quantidade de instabilidade. O que se observa é que a nebulosidade ela continua, né? A temperatura sobe um pouquinho mais, mas é uma terça-feira aí bem agradável com nebulosidade. Lá em Cabo Frio, pequena condição de instabilidade, mas não deve chover
chover quase nada. A partir de Macaé em direção aí ao sul do Espírito Santo, ainda tem lá em Cachoeiro do Itapemirim cerca de 20 milímetros para cima. Temos instabilidade que continua ao longo desta terça-feira, em momentos que pode ter pancadas de chuva forte. Vitória também tem um pouco de instabilidade. Lá em Colatina já reduz bastante a condição de chuva, mas ainda tem instabilidade que segue aí até meio da tarde. E aí a metade oeste da Bahia, divisa também aqui com Minas Gerais, segue instabilidades aí em torno de 20 milímetros aí, principalmente aí entre meio-dia e tarde. Região de Salvador, praticamente nada de chuva. Já a região leste aqui do sul da Bahia, também a condição de chuva muito pequena. Aí. Vitória da Conquista com pancadas isoladas. Bem, o Nordeste confirmando sem chuva, São Luís do Maranhão pancadas isoladas. Já em Manaus continua mantendo uma chuva aí cerca de 10 até 15 milímetros, que deve começar antes do meio-dia, pancadas isoladas, e também final do dia aí com mais pancadas isoladas. O tempo permanece aí instável ao longo do dia, podendo bater 30 graus também nesta terça-feira para Manaus. Eu plotei os dados aqui de 48 horas, a gente observa que começa a aparecer chuva aqui no Rio Grande do Sul. E sim, temos aí uma possibilidade de instabilidade avançar a partir da quarta-feira, provocando chuva, mas em pouca quantidade no Rio Grande do Sul. É claro que a gente vai atualizando isso ao longo do dia, e hoje à noite na live a gente revisa esse quadro aí, que é a instabilidade, mostrando até o final de semana, mostra aí possibilidades de chuva acima de 50 milímetros no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul também e Rio Grande do Sul. Então, há um momentinho de atenção aí sobre o final de semana, que a gente já vai olhando lá o que os modelos estão projetando. Outro ponto de atenção é que o vento acaba mudando aqui, né? Então temos o nordestão aqui no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina lá, batendo na casa aí acima de 60 km por hora para Imbituba, acima de 50 no restante do sul de Santa Catarina, acaba atingindo Tubarão lá acima de 50. Também no Rio Grande do Sul aí risco de passar dos 50 km por hora, lá em Tamandaí, Xangri-Lá, Capão da Canoa, Cidreira, Pinhal. Então o nordestão ao longo do dia segue atuando aqui no sul do Brasil, trazendo alguns transtornos como sempre. Observa-se também um vento mais do quadrante entre leste e nordeste, atuando aí a partir do Rio de Janeiro e se intensificando aí na região de São Sebastião, batendo aí a casa de 45 km por hora até hoje à tarde. Pontinho de atenção aí, principalmente na navegação aí, né, de pequenas embarcações. Isso deixa o mar bastante agitado, mesmo que as ondas tenham diminuído aí, a projeção de ondas aí que estava para 5 metros, toda a ressaca gradativamente vai diminuindo, e tem causado alguns transtornos, principalmente no litoral gaúcho. Para as temperaturas, a mudança, então o invernico, já tivemos geada nesse janeiro aí no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, começa a perder força e temos aí acima dos 30 graus em Porto Alegre, Santa Maria 30, 32 em São Borja. Vale lembrar, galera, que estamos no verão. Pelotas 26, Criciúma 27, Florianópolis 26, Chapecó 27, Caçador 25, 22 em Curitiba, Umuarama 31, Londrina 28, Presidente Prudente 31, 24 em São Paulo, Itaém volta a esquentar 26 graus, Bauru 30 graus. E a gente consegue até observar a divisa aqui onde temos instabilidades, que a temperatura é mais amena. Aonde não chove, a temperatura passa dos 30 graus. Três Lagoas, 33 graus. Campo Grande em torno de 25, Dourados em torno de 30, Rio de Janeiro 26, Belo Horizonte 20 graus, Uberlândia 22, Porto Seguro 27, região de Vitória ali 24 graus, Salvador 28, lá em Patos, interior aí do Nordeste, 38 graus, muito calor, hein, galera? 29 em Belém, Manaus 29, Porto Velho
31 graus ao longo desta terça-feira de janeiro. Hoje é 6 de janeiro de 2025 e seguimos aí no auge do verão brasileiro. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Atualizações aí da última rodada 0Z. E hoje à noite a gente volta com as atualizações da mudança do tempo aqui no sul do Brasil. E já vamos olhando os próximos dias também aí, o que vem por aí, porque parece que temos uma formação aí de um ciclone extratropical que pode trazer alguns impactos aí. E a gente vai olhando com muita calma e atenção e cautela o que os modelos estão nos trazendo. Então, muito importante, deixe o seu like, se inscreva ativando o sininho para não perder esse tipo de conteúdo e a gente se vê logo mais. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima terça-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.